Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia e hoje iremos terminar a genética básica que vínhamos aprendendo nos últimos dias. Hoje iremos falar de alelos múltiplos e grupos sanguíneos. Aprendemos nas últimas aulas sobre a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel e todos os fenômenos genéticos que circundam a primeira e a segunda lei, como as exceções a essas leis genéticas. Irei passar uma tabela em anexo dessa aula que vocês vão ter de baixar e também vão copiar no caderno essa tabela mostrando todas as diferenças desses fenômenos da genética. Ela vai estar na descrição do vídeo e é só baixar. Para iniciar nossa aula, eu irei falar de uma doença chamada eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Se vocês não sabem, a maioria dos seres humanos existe um grupo de proteínas dentro do sangue dos seres humanos que servem para defesa, que servem para verificar se o que entra dentro do nosso corpo é compatível ou não com nossas células. Existem várias dessas proteínas e essas proteínas normalmente elas são herdadas geneticamente, ou seja, elas são passadas de pai para filhos, de pais para filhos. Se seus pais elas têm a propensão de fabricar essas proteínas, você também terá. Um dos mais famosos fatores de proteínas sanguíneas são os fatores ABOs, ou seja, o sistema ABO, que é se você vai ter sangue A, se vai ter sangue B, se vai ter sangue O ou AB. E outro também fator genético importante é o RH, o fator RH, se você vai ter sangue positivo ou negativo. Então, a doença hemolítica do recém-nascido não é uma doença de herança genética, que se passa de pais para filhos, mas é uma doença que se pega na gravidez, de forma congênita. Como é que ela se instala? Se instala da seguinte maneira. Se a mãe ela tiver um sangue negativo, ou seja, um sangue, não importa a letra, A negativo, B negativo, O negativo ou AB negativo, ela pode fazer com que o filho tenha essa doença. Como é que se dá essa doença, então? Se a mãe ela engravida de um filho que ele tenha no sangue dele o fator RH positivo, ou seja A positivo, B positivo, O positivo ou AB positivo, o filho, na hora do parto, vai fazer com que o sangue do bebê entre em contato com o sangue da mãe. Então, o sangue positivo do bebê, ele entra em contato com o sangue negativo da mãe, o RH negativo. E isso faz com que a mãe, ela crie anticorpos contra qualquer sangue positivo que venha entrar dentro dela, certo? Que venha entrar nela. Se no segundo filho ele também for positivo, tiver sangue positivo esse segundo filho, o que vai acontecer? Já que os anticorpos da sua mãe, que são negativos, criaram a defesa contra o positivo, ele vai atacar esse bebê e fazer com que esse bebê ele chegue a morrer ou ele venha a ter problemas muito graves de sangue. Essa é a famosa doença hemolítica do recém-nascido. Os anticorpos da mãe reconhecem o bebê como um agente invasor e atacam ele. Quais são as premissas dessa doença? Quais são as regras para que a mãe tenha essa doença, os pré-requisitos? Ela tem que ser positiva, tem que ser negativa, tem que ter sangue negativo, e o primeiro bebê tem que ser de sangue positivo, para que ele faça com que a mãe ela crie defesas, ou seja, imunize a mãe, tá? E quando vier o outro filho de sangue positivo, a mãe ataca o novo filho, já que ela tem as defesas que adquiriu do primeiro bebê. Vamos enxergar isso em outros cenários agora. Imaginem o seguinte cenário. Uma mulher chamada Ana ela tem sangue B negativo.
Ela casa, assim, não, com um homem chamado João, que tem sangue A positivo. Nesse casamento, Ana obteve um bebê. O primeiro filho de Ana foi B positivo. O segundo filho de Ana foi A negativo. E o terceiro filho dela foi AB negativo, positivo. Qual dos filhos terá a doença hemolítica do recém-nascido? Primeiro, segundo ou terceiro? Tempo para a resposta será o terceiro filho. Por quê? A mãe é negativa. Então, atende um pré-requisito para ter a doença, certo? Para passar essa doença para os filhos. Caso o primeiro filho ele seja positivo, então ele não nascerá com a doença, porque a mãe ainda não tem defesa. Ele que vai imunizar a mãe, deixar a mãe com defesas, ou seja, com anticorpos para o sangue positivo, certo? O segundo filho é um sangue negativo. Esse sangue negativo não faz nada, porque negativo e negativo são compatíveis, certo? Então o segundo filho não vai ter a doença. Já o terceiro filho, que é positivo, ou seja, não tem compatibilidade com o sangue da mãe, que é negativo, vai ter a doença, porque agora a mãe já está imunizada contra os anticorpos positivos. Então, o terceiro filho, ele vai ter essa doença. O terceiro filho. Vamos para o outro caso. Maria é sangue O negativo. E ela casa-se com José, que é AB positivo. Ela tem 2 filhos. O primeiro filho nasce sangue B negativo. E o segundo filho nasce sangue A positivo. Algum desses filhos terá a doença hemolítica do recém-nascido? Acredito que vocês já pensaram. Nenhum deles vai ter. Por quê? O primeiro filho não foi negativo, então nada aconteceu. Negativo com negativo, nada acontece. O segundo filho foi positivo. Então, o segundo filho vai imunizar a mãe. Se ela for ter um terceiro filho e ele for positivo, um B positivo, por exemplo, aí sim ele vai ter a doença, porque esse segundo filho aqui, ó, ele imunizou a mãe, certo? Ele fez ela despertar os anticorpos contra o sangue positivo. Contra o sangue positivo. Existem várias outras maneiras de se ter essa doença. Por exemplo, se essa mãe ela passou por uma transfusão sanguínea e recebeu sangue positivo, então antes mesmo de ter filhos, ela já vai estar imunizada. Então, o segundo filho, ele vai poder nascer com a doença. Então, existem várias outras maneiras que a mãe pode passar essa doença para os filhos, a doença hemolítica, tá? Mas uma coisa bem interessante para vocês aprenderem aqui é o seguinte: se a mãe for positiva, nada acontece, porque quem tem sangue positivo não tem problema nenhum em receber sangue negativo, que não vai criar anticorpos contra negativo, certo? Então, o sangue positivo, ele pode receber sangue negativo normalmente, que ele não vai criar anticorpos. Já se for o sangue negativo, ele cria anticorpos contra o positivo. Então, pessoas de sangue positivo podem receber tanto de negativo quanto de positivo. Já o negativo, só de negativo. Isso eu vou trabalhar um pouco mais com vocês lá na frente. Para evitar essa doença, os médicos eles dão um tipo de soro que evita a sensibilização da mãe antes do parto, ou mensalmente, depende do caso. Mas aí o médico fica dando essa injeção na mãe, que essa injeção impede que ela
se sensibilize pelos anticorpos do filho, os anticorpos positivos. Então, toda mulher que é RH negativa e tem um filho positivo precisa estar tomando esse soro. E assim evita que o bebê ele nasça com essa doença. Antes de continuar a falar como herdamos os grupos sanguíneos, o sistema BO e o fator RH, eu vou falar de um fenômeno da genética chamado alelos múltiplos. Esse fenômeno ele se refere ao seguinte: quando pegamos vários alelos, vários pares de alelos diferentes, e eles dão uma característica, a gente chama isso de alelos múltiplos, certo? Olha só, para isso vamos estudar o exemplo da cor dos coelhos. Coelhos que são pretos ou castanhos, a gente chama isso de agouti ou cor selvagem. Coelhos que são malhados, preto e branco, cinza e branco e assim por diante, amarelo e branco, nós chamamos isso de Himalaia. Coelhos que são cinza, chamamos isso de chinchila. E coelhos que são brancos, chamamos de albinos. Então, os alelos múltiplos eles se configuram da seguinte maneira. O agouti é a cor mais dominante de todas. Se o coelho for Czão, 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 Czinho, CH, Czão, Czinho, H, Czão, Czinho, Azinho, temos então todas as variantes da cor selvagem. O que eu quero dizer com isso? Se o coelho ele for homozigoto ou as variações heterozigotas das outras cores, quem vai dominar é a cor castanha, cor selvagem. Para dar a cor cinza, a cor chinchila, o coelho tem que ser homozigoto, e aqui eu estou representando chinchila por Czinho, CH, porque o nome chinchila começa com CH, tá bom? Então ele tem que ser homozigoto, Czinho, CH, Czinho, CH. O chinchila, ele domina sobre o Himalaia. Himalaia começa com H, ó. Então o heterozigoto dele, que é Czinho, CH, Czinho, H, quem vai nascer é a cor chinchila. E a cor chinchila também domina sobre o albino. Czinho, CH, Czinho, Azinho. Já o Himalaia, que é o coelho rajado, o coelho pintado, certo? O coelho malhado, ele só vai dominar o albino. Então, quais são os alelos do Himalaia? Czinho H, que é o homozigoto, e Czinho H, Czinho Azinho, que é o albino, que ele está dominando sobre o heterozigoto. Já o albino, que é o cor branco, ele é dominado sobre todos. Então ele só vai se apresentar em homozigose. Czinho Azinho, Czinho Azinho. Agora imagine o cruzamento de um coelho chinchila heterozigoto com um coelho agouti. Como é que eu sei que é um coelho agouti, professor? Começa com Czão, é agouti, certo? Porque o Czão ele domina sobre todos os outros. Olha só ele aqui, ó. Tá aqui a legenda, tá bom? Czão, Czinho H, ou seja, esse daqui, ó, cor selvagem. Então vamos lá, vamos fazer o cruzamento. Vamos usar o quadro de Pinheiro. Czão, Czinho, H. Então, Czão com Czinho, CH. Dá Czão, Czinho, CH. Que isso é cor o quê? É para cá, ó, selvagem, como o nome já está dizendo aqui. Vamos para o outro exemplo. Czinho, CH com Czinho, H. Aqui, ó. Daqui cor chinchila.
Czão, Czinho. Czão, Czinho ou Czão, Czinho A, selvagem. I, Czinho, H, Czinho, dá o quê? Himalaio. Ou seja, nesse cruzamento, 2/4 eles podem nascer selvagens, 1/4 chinchila e 1/4 Himalaia. Vamos ver outro exemplo de cruzamento aqui para vocês. Então, como exercício, eu quero que vocês façam esse tipo de cruzamento e me digam que fenótipos, ou seja, quais são as cores de coelhos em suas devidas proporções que será advindo desse cruzamento. Pausem o vídeo e vão fazer. Acredito que vocês já terminaram. Então, vamos lá. Aqui temos dois tipos de coelhos cruzando. O Czão, Czinho, que é esse daqui, ó. É o heterozigoto selvagem. E temos o Czinho, CH, Czinho H, que é esse daqui, ó. O chinchila. Ou seja, a gente está cruzando o coelho cinza com esse coelho castanho aqui. Tá bom? Vamos lá para esse cruzamento. No cruzamento aqui eu vou ter Czão, Czinho, CH. Caramba, quase não deu para ver. CH. Qual vai ser essa cor? Selvagem. Só você olhar aqui, ó. Deu esse daqui, selvagem. O outro vai ser Czão, Czinho, H. Qual é essa cor? Temos então o selvagem, outro selvagem. Agora temos Czinho, CH, Czinho. Qual é essa cor? Chinchila, aqui. Por último temos Czinho, H, Czinho. Qual é essa cor? Himalaio, tá? Temos 2/4 selvagem, temos 1/4 chinchila e temos 1/4 Himalaio. Deu para fazer? Agora iremos estudar sobre o sistema sanguíneo humano. Vocês já devem ter se perguntado o porquê precisamos saber quais tipos de sangue correm em nossas veias. Para saber um pouco mais disso, eu vou contar uma história para vocês. Antigamente, quando as pessoas sofriam algum tipo de acidente em guerras e precisava repor o sangue que perdeu, eles recebiam o sangue das outras pessoas como modo de doação. Porém, aqueles que recebiam sangue, eles morriam de um tipo de envenenamento. É como se o sangue da outra pessoa não fosse reconhecido no seu corpo, naquele que perdeu o sangue. Com o passar do tempo, os cientistas descobriram que as pessoas têm fatores de sangue diferentes um do outro, ou seja, proteínas de sangue diferentes uma das outras. E esses fatores são condicionados e herdados geneticamente. Para que eles servem? Para identificar o que é ruim e o que é bom que entra dentro do seu corpo. Logo, é importante que vocês saibam quais são os tipos sanguíneos que existem dentro de vocês, para caso vocês precisem de sangue, seja por causa de um acidente, de uma cirurgia ou qualquer outra coisa do tipo, os médicos saibam quais tipos de sangue são compatíveis com o seu. E não faça o que aconteceu na história que eu contei há pouco tempo, que as pessoas morrem envenenadas porque tomam sangues incompatíveis com a daquela pessoa.
Esses sistemas sanguíneos são chamados ABO, MN e RH. Eu vou ensinar só esses três, mas saibam que existem mais de 20 sistemas sanguíneos dentro do nosso corpo. Porém, os mais importantes são esses, inclusive para transfusões sanguíneas. Para aprender um pouquinho mais sobre esses sistemas sanguíneos, vamos entender um pouco o que existe dentro do nosso sangue. O nosso sangue é dividido em duas categorias: plasma, que é a quantidade de líquido e nutrientes que tem dentro do nosso sangue, que é a maior parte, chega a ser cerca de 55%, e elementos figurados, que é por volta de 45%, que dentro desses elementos figurados a gente tem as hemácias, que é os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são glóbulos brancos, e as plaquetas, que são pedaços de células que servem para coagular o sangue. Então aqui está um exemplo do que tem dentro do plasma sanguíneo, que é 55%, tá bom? Aqui o que tem dentro do plasma sanguíneo, e 45% é o que tem, que é de elementos figurados, né? Hemácias, leucócitos e plaquetas. Então vamos lá. Pessoal, falando apenas do sistema BO, dentro do nosso sangue, há a presença nas hemácias, na membrana das hemácias, há a presença de uma proteína chamada aglutinogênio. E o aglutinogênio, ele serve como antígeno. Toda vez que eu falar essa palavra antígeno, saiba que é algo que vai entrar dentro do seu corpo, algo que vai despertar a sua imunidade, que o seu corpo vai tentar reconhecer como parasita ou não. Cada um desses aglutinogênios, dessas proteínas, é determinado por um tipo de alelo sanguíneo, um alelo genético. Tá? Ou seja, é o conjunto daquelas letrinhas que vão determinar o tipo de proteína, de aglutinogênio. No plasma sanguíneo, há também proteínas específicas chamadas de aglutininas, que atuam como anticorpos. O aglutinogênio são antígenos que eles vão servir para entrar no corpo das pessoas e serem identificados. Já as aglutininas não, elas são anticorpos. Elas estão dentro do seu plasma sanguíneo e estão identificando quem é bom e quem é ruim. Os aglutinogênios, eles são a identidade do nosso sangue. Já as aglutininas, eles são as defesas que vão identificar a identidade de quem entra e quem sai. Em outras palavras, a aglutinina, ele vai ser os seguranças do seu sangue. Eles vão verificar quem está entrando dentro do seu sangue e quem está saindo. E o aglutinogênio é o passaporte do sangue novo que vai entrar dentro de você. É a identidade. Então vamos entender um pouquinho mais. Olha só, o sangue tipo A, ele tem aglutinogênios de proteína A, certo? É colocado aqui como um triângulo. Então, tipo sanguíneo B, ele tem proteínas B. Tá aqui como se fosse um triângulozinho, ó, azul nas hemácias. A proteína AB, por exemplo, vai ter, ou tipo sanguíneo AB, ele vai ter proteínas aglutinogênio AB, tanto do A quanto do B. Já o tipo sanguíneo O, ele não vai ter nenhum tipo de aglutinogênio. Tá? Ele não vai ter nenhum tipo de proteína de identidade. Ele não vai ter nenhum nem outro. Aí vamos ver o seguinte. O sangue do tipo A, ele é tipo A porque apresenta proteínas A, porém, dentro do plasma sanguíneo deles, ele vai ter anticorpos anti-B, ou seja, ele não vai poder receber sangue do tipo B. Já o grupo sanguíneo B, ele tem aglutinogênios B,
a identidade dele é o B, e dentro do plasma sanguíneo dele vai ter anticorpos aglutininas tipo A, ou seja, não vai poder receber sangue do tipo A. O grupo sanguíneo AB, ele vai ter tanto aglutinogênios A quanto B, certo? Porém, no plasma sanguíneo dele não vai ter nenhum tipo de anticorpo, podendo receber sangue do tipo B ou sangue do tipo A. O grupo sanguíneo O, ele não tem nenhum tipo de identificação de aglutinogênio, porém no plasma sanguíneo dele tem anticorpos B e anticorpos A. Ou seja, ele não pode nem receber sangues que tenham A, nem sangues que tenham B, nem sangues que tenham AB. Sabendo disso, olha só que interessante. Vamos fazer um exame de sangue para saber qual tipo sanguíneo você pertence. E aí, agora vamos verificar como ocorre a tipagem sanguínea, como descobrir o seu sangue, tá? Imagina o seguinte, numa plaqueta a gente tem de um lado anticorpos anti-A, do outro lado anti-B. Eu pingo um tipo de sangue e aí ocorre a coagulação desse lado. Logo o sangue será sangue A, porque os anticorpos anti-A estão pegando sangues que têm aglutinogênio A. Agora no outro exemplo, de um lado eu tenho o A, do outro lado eu tenho o B. Quando eu pingo, não coagula no A e coagula no anti-B. Qual é o tipo de sangue? Sangue B. No outro exemplo, eu tenho anticorpos anti-A e anti-B. Quando eu pingo aqui, coagula. Quando eu pingo do outro lado, também coagula. Qual é o sangue que a gente tem? Tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B. É o sangue AB. Já no último exemplo, eu tenho o anti-A desse lado e o anti-B desse lado. Quando eu pingo aqui, não coagula. Quando eu pingo aqui, não coagula também. Qual é o tipo de sangue que eu não tenho nem o aglutinogênio A, nem o aglutinogênio B? É o sangue O. E assim a gente descobre qual é o tipo sanguíneo. Vamos para um outro exemplo aqui. Agora o exemplo de doação. Eu peço que até vocês escrevam, façam esse esquema do caderno de vocês. O sangue A, ele só pode doar para ele mesmo, certo? Porque ele tem aglutinogênios A e ele tem anti-B. Ele não pode receber de sangues B. Então ele não pode receber desse e não pode receber desse, que tem B. Mas ele pode receber do O, que o O não tem nem A, nem tem B. Então ele pode receber. O sangue B, por sua vez, ele só pode receber dele mesmo. E como ele tem no plasma sanguíneo anti-A, ele não pode receber de sangues que tenham A, nem o A, nem o AB. Mas ele pode receber do O, porque o O não tem aglutinogênio A, nem aglutinogênio B. Ele é o único que não tem nenhum nem outro. Então o sangue B recebe dele mesmo e do sangue O. O sangue O, por sua vez, como ele não tem nenhum tipo de aglutinogênio, ele não tem nenhuma identidade, então ele pode doar para o A, ele pode doar para o B e ele pode doar para o AB. O sangue O, portanto, é o doador universal. Porém, ele só recebe dele mesmo. Por quê? Porque dentro dele tem os anticorpos anti-A, A e anti-B. Tudo bem? Então tem muito isso.
Como ele tem os anticorpos anti-A e anti-B dentro deles, ele não pode receber de sangue A e nem pode receber de sangue B e muito menos de AB, que tem os dois. Então ele só recebe dele mesmo. Já o sangue AB, ele não tem nem anti-A nem anti-B. Só tem a identidade, o aglutinogênio AB. Então ele pode receber de todo mundo. Então, portanto, o AB é o receptor universal. O sangue O é o doador universal e o AB é o receptor universal. Tá? Porém, ele só pode doar para ele mesmo, porque ele tem aglutinogênios AB. Se ele doa para o A vai ter anti-B, vai pegar. Se ele doa para o B, o sangue B tem anti-A, também vai pegar. Se ele doa para o O, é pior ainda. O O tem anti-A e anti-B, também vai negar esse sangue. Vai ter rejeição. Então o AB só doa para ele mesmo, mas recebe de todo mundo. Tudo bem? Como eu disse para vocês, os tipos sanguíneos eles são herdados geneticamente. Se você vai ser A, B, AB ou O, isso depende do sangue dos seus pais. Tá? Sangue do tipo A, a gente pode chamar ele de IA-IA ou IA-Izinho. Sangue do tipo B, a gente pode chamar de IB-IB ou IB-Izinho. Sangue do tipo AB, a gente pode chamar de A e B. E sangue do tipo O, Izinho, Izinho. Tá bom? Então, como é que a gente faz os cruzamentos? Imagine uma pessoa sangue A, heterozigoto, ou seja, letras diferentes, IA, Izinho, cruzando com uma pessoa sangue tipo B, também heterozigoto. Qual a probabilidade dos filhos desse casal aqui vir até sangue do tipo A? Então a gente faz o seguinte cruzamento. Ó. IA e B. Qual é esse tipo de sangue? Sangue o quê? Sangue AB. Tá? Aqui na legenda. Ó. Quiserem ver. Bom? Vamos continuar o cruzamento. IA Izinho. Qual é esse tipo de sangue? Sangue do tipo A. IB Izinho. Qual é esse tipo de sangue? Sangue do tipo B. Izinho. Izinho. Qual é esse tipo de sangue? Sangue do tipo O. Então, nesse cruzamento, a gente tem tanto sangue do tipo AB, sangue do tipo A, sangue do tipo B e sangue do tipo O. Esse casal ele pode ter filho de qualquer um desses tipos sanguíneos. Mas agora imagine esse outro cruzamento. Um indivíduo do sangue AB cruzou com um indivíduo do sangue O. Quais são os tipos de sangue que teremos aqui? Dê uma pausa no vídeo e tentem fazer. Pronto, já voltaram? Então vamos lá fazer comigo. IA Izinho, sangue do tipo A. IA Izinho, sangue do tipo A de novo. IB Izinho, sangue do tipo B. E por último, IB Izinho. Ou seja, esse casal vai ter 2/4 dos filhos A e 2/4 do filho B, 50% de sangue A e 50% do sangue B. A gente vai fazer outros exercícios e eu vou corrigir com vocês, para vocês verificarem como ocorre esse tipo de cruzamento.
Tudo bem? Vamos agora estudar outro tipo de grupo sanguíneo. Esse outro tipo de grupo sanguíneo é o fator MN. Em 1927 foram descobertos outros tipos de aglutinogênio, além do sistema BO, que é o sistema MN. Tá? Normalmente não é um sistema sanguíneo tão importante quanto o ABO e o RH, porque os anticorpos só ocorrem nos indivíduos que têm esse tipo de sistema sanguíneo quando são bastante estimulados. Pessoas do tipo M têm genótipos LM, LM. Pessoas do tipo N têm anticorpos LN e LN. Pessoas tipo MN têm anticorpos M e N. Como é que a gente faz aí o cruzamento? Vamos lá para o outro slide. Ó, pessoas do tipo sangue M, o genótipo a gente pode dizer que vai ser Mzão, Mzão. Pessoas do tipo N, o genótipo vai ser Nzão, Nzão. Pessoas do tipo MN, o genótipo vai ser MN. Agora vamos ter o seguinte cruzamento. O cruzamento de uma pessoa MN cruzando com uma pessoa MN. Qual vai ser a probabilidade de ter sangue do tipo M? A gente vai fazer aqui, ó. Mzão com Mzão. Mzão, Nzão. Mzão, Nzão. Nzão, Nzão. Então aqui a gente tem qual a probabilidade de sangue tipo M? Aqui, ó. 1/4 é sangue M. 2/4 é sangue MN. E 1/4 é sangue N. Então aqui a gente tem mais um grupo sanguíneo para somar as nossas probabilidades de heranças genéticas. Vamos estudar outro. Agora temos o famoso fator RH. Esse foi descoberto em 1940, utilizando esse macaquinho aqui, ó, do gênero Rhesus, tá? Então, a partir desse macaco, experimentos com esse macaco, a gente descobriu que no nosso sangue existem fatores positivos e negativos, e uma curiosidade é que 85% da população humana, uma média, né, de 85% da população humana tem fator RH positivo, enquanto 15% tem fatores negativos. Só uma coisa, quem possui sangue negativo, já tem os anticorpos contra o positivo. Já quem possui sangue positivo não possui anticorpos contra o negativo. Tá? Vamos ver aqui como é que faz o cruzamento desse tipo de grupo sanguíneo. Pessoas de sangue positivo, elas são Rzão, Rzão. Vamos seguir a dominância completa da lei de Mendel. Ou Rzão, Rzinho. Elas são sangues positivos. Sangues negativos só são Rzinho, Rzinho. Olha só. Imagine que eu estou cruzando duas pessoas heterozigotas positivas. Qual é a chance de dar um sangue negativo? Vamos cruzar aqui essas duas pessoas heterozigotas positivas. Rzão, Rzão. Rzão, Rzinho. Rzão, Rzinho. E Rzinho, Rzinho. Então, qual a probabilidade da pessoa dar sangue negativo?
Sangue negativo é apenas Rzinho, Rzinho. A gente tem aqui, ó. Então, dos 4, apenas 1/4 tem sangue negativo. Os outros 3 irá ter sangue positivo. Tudo bem? Nos exercícios, eu vou pedir para vocês verificarem qual a probabilidade de dar sangue A e positivo. Aí vocês vão ter que multiplicar as proporções. Mas a gente vai fazer mais exercícios lá na frente e aí eu vou corrigi-los com vocês. Porém, eu vou pegar apenas um exemplo aqui e fazer aqui na nossa tela. Vamos lá para um exemplo de exercício. Vamos fazer esse exercício aqui. Um homem do grupo sanguíneo AB, então ele é AB negativo, tá? A gente já monta os genótipos dele. O genótipo desse homem, então, é Iazão, IA, IB, para o sangue AB, e negativo, Rzinho, Rzinho. Casa-se com uma mulher do grupo sanguíneo O, então a mulher é O positivo. A mulher do sangue O, então é Izinho, Izinho. E o sangue positivo pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Como a gente não sabe segunda letra ainda, então a gente deixa um tracinho aí como incógnita. Os grupos sanguíneos desses descendentes desse casal podem ser... Então, vamos lá. Quando a gente vai cruzar e o sangue AB com o sangue O, e a gente já viu lá nos outros exemplos, aqui só pode dar sangue, você pode até fazer esse cruzamento aqui, ó. Só vai dar sangue o quê? Sangue IA, Izinho, que é sangue A, e IB, Izinho, que é sangue B. Então, desse casal aqui, a gente pode só ter filho A e só filho B. Não pode ter nem filho A, B, nem filho O. Tá? Se eu fazer o cruzamento, vocês fazem aí, vocês vão verificar isso. Já nesse outro caso, é desse grupo sanguíneo positivo homozigoto. Opa, a gente tem uma informação aqui, ó. Positivo homozigoto. Então, Rzão, Rzão. Quando a gente vai cruzar Rzinho, Rzinho com Rzão, Rzão, todos vão ser Rzão, Rzinho. O que significa que os filhos desse casal são Rzão, Rzinho, todos são positivos. Então, desse casal aqui, a gente só vai poder ter filho A positivo ou B positivo. Então, marque a alternativa correta que indica os filhos desse casal. Esse casal pode ter filho A? Pode ter filho A. Pode ter filho AB? Não. Só pode ter filho A, filho B. Esse casal pode ter filho A? Pode. Pode ter filho B? Também pode. Todos negativo? Não. Todos têm que ser o quê? Positivo. Já não é a alternativa B. Esse casal pode ter filho A? Pode. Pode ter filho B? Também pode. Todos positivos? Sim, todos positivos. Então a alternativa aqui é a letra C. É um exemplo de um exercício que vocês podem fazer. Tá bom? Lembrando que aqui eu já adiantei. Vocês podem fazer os cruzamentos aqui, ó. IA, Izinho, sangue A. IA, Izinho, sangue A. IB, Izinho, sangue B. IB, Izinho, sangue B. Então a gente só tem sangue A e sangue B. Tá bom? Então eu fico por aqui com essa aula e na próxima aula iremos corrigir os exercícios. Não esqueçam de baixar a tabela que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Tá bom? Um forte abraço.